Bom, gente, gravação de hoje eu vou estar falando sobre processos de eletrização, tá? É um tema bem tranquilinho, bem conceitual, nada que pega muito na parte matemática. Tem uma outra coisinha, um detalhezinho, mas esse tema, esse tópico é bem conceitual e é muita coisa que a gente já viu até no nosso dia a dia, tá? Então, processo de eletrização, aula de hoje, ele é da apostila 5, módulo 30, capítulo 11. Então, pega lá, vai acompanhando e simbora. Bom, existem basicamente três maneiras para estar se eletrizando um corpo. Pode ser por atrito, contato ou indução. Mas o que significa necessariamente eletrizar? Para quem não lembra, eletrizar um corpo significa estar doando ou retirando elétrons desse corpo, tá? Nós definimos um corpo como sendo neutro quando a quantidade de cargas positivas é semelhante, é proporcional à quantidade de cargas negativas. E essas cargas estão espalhadas por todo o objeto, por todo o corpo. Eu não tenho necessariamente uma concentração em um ponto específico de cargas negativas. Elas estão todas espalhadas, de forma que efeitos como atração ou repulsão não existam, ou se existir, seja muito pouco, seja muito sensível, realmente muito baixo, tá? Então, basicamente, para eu estar eletrizando um corpo, eu tenho que estar ou retirando ou doando elétrons. E isso pode ocorrer dessas três formas: atrito, contato e indução. Primeiro processo, atrito. Muitas vezes a gente já fez ou já viu alguém fazer. Pegar um pedaço de plástico e esfregar na roupa ou esfregar no cabelo. E ao aproximar de pedacinhos de papel, os papéis misticamente, magicamente ou eletrostaticamente saírem da mesa e grudarem no papel. Isso acontece porque nesse processo de esfregar um pedaço de plástico na nossa roupa ou no nosso cabelo, a gente está retirando elétrons desse plástico. E se eu retiro elétrons desse plástico, ele fica mais positivo, fica mais carregado mais positivamente. Cria-se então um potencial eletrostático e uma diferença de potencial entre esse plástico e os papéis que estão na mesa. Automaticamente eles são atraídos em direção ao plástico por conta disso. Então, no atrito, nós, através do atrito, forçamos uma transferência de cargas. Não seria bem uma transferência espontânea, tá? O processo de atrito ele é mais eficiente com materiais isolantes do que materiais condutores. Porque com materiais condutores, há uma tendência que as cargas se espalhem através de todo o material, devido aos elétrons livres que existem naquela região. Esse espalhamento faz com que algumas características, alguns efeitos eletrostáticos, como atração e repulsão, sejam bem singelos, sejam bem fracos. Então, o atrito, eletrizar corpos através de atrito, é mais eficiente com isolantes. Ok? Tá. Tá, Marcelo, mas como que eu vou saber que tipo de carga, qual corpo está perdendo carga? Qual corpo está cedendo ou recebendo elétrons? Boa pergunta. Ótima pergunta. Essa pergunta foi que motivou muitos pesquisadores, muitos profissionais, a criarem a chamada série triboelétrica. A série triboelétrica é uma tabela organizada de forma que quem está mais acima tem uma tendência a perder elétrons maior do que quem está mais abaixo. Ela foi construída ao longo dos anos, engloba aí uma grande quantidade de materiais envolvidos e testados, não todos, mas é uma grande quantidade de materiais, tá?
Então, como eu falei, por exemplo, o vidro. O vidro ele está aqui no topo da tabela. Se eu atritar o vidro com algodão, provavelmente o vidro vai ceder elétrons para o algodão e o algodão vai ficar mais negativo que o vidro, que está mais positivo. Um outro exemplo, vamos supor que eu pegue aqui, ó, pele de gato. Então aqui, ó, peguei o chaninho, tá aqui o gatinho. Eu vou atritar nele, por exemplo, vidro. Então, esfrego o vidro no gato. Quem que está na frente? Gato está mais embaixo que o vidro. Ou seja, esse material vai estar cedendo elétrons para o gatinho. E se fosse o contrário? Vamos supor que agora é o mesmo gatinho, só que eu vou atritar ele com celuloide. Celuloide é como se fosse um plástico, tá? Papel celuloide é como se fosse um plástico. Conforme eu esfrego esses dois materiais, eu vou ver que vai ocorrer uma transferência de cargas da pele para a celuloide. A celuloide tem mais capacidade de estar absorvendo, de estar retirando elétrons, do que estar fornecendo para a pele. Então, o caminho vai ser o contrário. Tá? Vamos pegar um último exemplo. Vamos supor que agora eu ainda continuo com o gatinho e vou atritar ele no cobre. Então, esfrega, esfrega, esfrega. Eu vejo que o que sobrou, a pele, cedeu elétrons para o cobre. Repara, pele de gato aqui, cobre mais embaixo. Então, essa série triboelétrica é uma organização, ela foi organizada através de vários, realmente, experimentos de atrito. É claro que não pegou o próprio gatinho, né? Eu acho, espero. Para ver qual que era a capacidade de um corpo estar cedendo ou recebendo elétrons, ok? Isso não precisa memorizar, isso não precisa decorar. Na verdade, é impossível você decorar isso. Você decora um ou outro, mas toda ela é impossível. Até porque esse é um pedaço da série triboelétrica, ok? O segundo processo é a eletrização por contato. A eletrização por contato ela é um pouquinho mais chata, pelo seguinte sentido. Basicamente, nesse caso eu tenho dois materiais, sendo um neutro, então carga líquida igual a zero. Não significa que ele não tem carga, não tem prótons ou não tem elétrons. Não, ele tem. Mas quando eu vou fazer a soma, eu vou ver que eu tenho uma distribuição de cargas positivas e negativas, de tal maneira que a carga dele líquida seja nula. E eu tenho o corpo A, que esse está com excesso de elétrons. Tá? Então, entre esses dois corpos, eu tenho uma diferença de potencial. O corpo A possui um potencial diferente do potencial que o corpo B possui. Eu vou conectar esses corpos através de um fio. A eletrização por contato não precisa ser necessariamente por um contato igual no atrito. Não precisa ter o contato dos dois. Aqui basta um fio interligando, um material condutor interligando os dois corpos, eu já tenho uma transferência espontânea dessas cargas elétricas. Tá? E essas cargas em excesso irão se deslocar para a região de menor potencial. Então, potencial A negativo para a região de maior potencial, que seria o B, que vai ter um potencial nulo. Tá? Isso vai acontecer até que os potenciais em A e em B sejam praticamente iguais. Praticamente iguais. Dizemos então que houve um equilíbrio eletrostático, um equilíbrio de potencial. Tá? Cada elétron que se desloca de A, o potencial ele aumenta, ele se torna menos negativo. E a troca acontece, como eu falei, até que ambas as esferas têm o mesmo potencial. Então B ela acaba ficando eletrizada. Só que a parte chata desse processo é que ela vai depender um pouco do tamanho dos corpos. Quando eu tenho corpos com mesma estrutura, então mesmo formato, totalmente mesmo formato,
eu vou ter uma divisão de cargas que é igual. Ou seja, se antes do contato o corpo A tem mais carga que o corpo B, depois do contato os dois corpos vão ter cargas iguais. Como que eu sei qual que é o valor dessas cargas? Eu faço uma soma. Antes do contato, eu vou somar a carga de A mais a carga de B. Estou falando de carga em excesso, tá? Então, se B não tem nenhuma carga em excesso, QB é igual a zero. Só tem de A. Depois do contato, eu vou pegar aquela soma que eu fiz e dividir por 2. Vou dividir por 2. Então, aqui, por exemplo, se QB é igual a zero e QA possui um excesso de menos 2 elétrons. Depois do contato, vai ter um elétron para o A e um elétron para o B. Então, eu vou dividir igualmente, porque eles têm o mesmo tamanho, é do mesmo formato, mesma geometria. Tá? Agora, se eu tenho logo VA igual a VB, eu divido por 2. Tá? Agora, se eu tenho corpos de tamanhos diferentes, esse caso aqui, o B ele é muito maior que o A, aqui a expressão é um pouco mais chata. Eu não vou ter uma divisão igualitária nesse caso devido ao formato, ao tamanho do corpo B. Nesse caso, então, o que eu posso afirmar é o seguinte: quando que vai parar a troca de cargas? Quando os potenciais eletrostáticos forem iguais. Fato. Ou seja, quando a razão Q' sobre RA igual a Q' sobre RB. Esse Q', Q', representam as cargas quando se atinge esse equilíbrio eletrostático, tá? Então, é depois do contato. QA e QB é antes do contato. Q', Q', é depois do contato. Tá, mas e como que eu sei, Marcelo, quanto que é esse Q', e Q'? Antes, aqui é fácil saber. É metade do inicial. E aqui? Nesse caso é onde entra a parte chatinha. O Q' vai ser igual à soma das cargas iniciais, QA mais QB, dividido pela soma dos raios, RA mais RB. Tá? Então, isso daqui serve tanto para Q' quanto para Q'. É a mesma expressão, é a mesma coisa. Opa! É a mesma expressão, a mesma coisa. Tá? Geralmente, se isso cai em prova de Enem, prova de vestibular, é com esferas. Então, se está com aquela dúvida, se bateu aquela pergunta, e se for um quadrado, se for um pentágono, se for um dodecaedro, não importa, isso não é cobrado, isso não é coisa para ensino médio, isso é coisa lá para ensino superior. A divisão, essa expressão não serve para esses casos. Essa expressão ela é restrita para corpos esféricos com essa relação de raio. Tá? Então, não se preocupa, se cair tamanhos diferentes, vai ser esfera e vai ser essa fórmula. Ok? Belezinha? Isso é por contato. E se cair também, tá? É um pouco difícil. É raro cair tamanhos diferentes. É mais provável tamanhos iguais. Tá? E o terceiro caso, esse já seria lá na apostila 6 nossa, módulo 31, é o fenômeno da indução. A indução, ela é um fenômeno um pouco mais que toma mais atenção da gente para eletrizar um corpo através desse processo. A indução, ela basicamente ocorre em 2 etapas. Primeira etapa é propriamente, como o nome diz, indução, que é uma separação das cargas. Então, estou separando as negativas das positivas dentro do condutor. Então, imagina que eu tenho um corpo neutro, que é esse corpo A aqui. Ele tem tudo misturado, elétrons e prótons, está ali misturado. Na primeira etapa, que é chamada indução, eu não vou nem retirar e nem acrescentar elétrons aqui. Eu apenas vou separar. Eu vou pegar os elétrons e acumular eles todos em uma região específica desse corpo A. Tá? Veja, eu vou estar movendo apenas elétrons.
Esse próton que está aqui, eu não vou mexer, ele vai continuar aqui. Porque o próton ele não tem a mesma mobilidade que o elétron tem. Tá? Então, primeiro processo, indução. Tenho o corpo A, neutro, eu vou aproximar dele um material condutor. Esse material condutor ele está carregado com uma carga negativa. Essa carga negativa vai fazer com que os elétrons, por repulsão, se afastem desse lado e vão para esse lado de cá. Então, essa carga positiva aqui, essa aqui, elas ainda estão presentes nessa região. Eu não desloquei elas estão aqui, elas não vieram para cá, elas estão aqui. Se começou a aparecer próton aqui, é porque esses prótons a gente não observava devido à presença dessas cargas negativas aqui nessa região. Só que conforme eu vou expulsando elas daqui através da repulsão, vai se criando uma região mais positiva nesse meu corpo, ok? Então, e outra coisa importante, eu não tenho contato, não está tendo contato. Eles ainda estão separados. Eu apenas aproximei, não encostei. Então, não há transferência de carga ainda. Depois disso, o que eu faço? Vou fazer o chamado aterramento. O aterramento, isso é, eu vou literalmente aterrar. Eu vou pegar um fio, encostar esse fio nessa extremidade negativa, onde está o excesso de elétrons, e a outra ponta desse fio eu vou estar ligando na Terra. Ou em um outro corpo que tem a mesma capacidade que a Terra tem em estar absorvendo carga. A gente utiliza o termo aterramento em referência à Terra. Devido ao tamanho da superfície do planeta Terra, ela consegue acumular uma quantidade praticamente infinita de elétrons, sem que isso, de maneira alguma, afete a sua capacidade de armazenamento. Então, é como se isso daqui, indo para a Terra, fosse praticamente nada. Os elétrons preferem migrar para a Terra do que permanecer nessa região. Tá? E é isso que acontece. Então, quando eu aterrei, os elétrons saem daqui, migram através do fio até a Terra. Segundo passo, depois, o que eu faço? Eu vou cortar o fio terra. Cortei o fio terra, eu afasto o indutor. Isso é muito importante, essa ordem. Muito importante mesmo. Por quê? Por que eu não afasto o indutor antes de cortar o terra? Porque se eu afastar o indutor antes de cortar o terra, como aqui tem uma quantidade de carga positiva, os elétrons que foram vão todos voltar para cá. Então, eu vou ter perdido todo o meu trabalho. Então, é sempre nesse passo. Corto terra e depois tiro o indutor. A última coisa que eu mexo é no indutor. E aí, consequentemente, como elétrons que estavam no material passaram para a Terra, ele vai ficar mais carregado positivamente. Ao final do processo, o induzido sempre se eletriza com carga de sinal contrário da carga do indutor. Então, se eu utilizasse o indutor positivo, esse meu corpo ele teria uma carga negativa. Tá? Sempre é o contrário. Do ponto de vista de potencial eletrostático, que é um apêndice que está na apostila de vocês, eu sugiro fortemente que dê uma lida nisso, é um tópico bem interessante. Vamos pensar o seguinte, então eu tenho lá o meu corpo, ele tem essa curva de potencial eletrostático. Lembrando que dentro do material indutor, eu não posso ter jamais diferença de potencial. Lembra lá da parte de potencial eletrostático, falei há 2, 3 aulas atrás, dentro do material eu não posso ter diferença de potencial. Eu só tenho potencial diferente para fora do corpo condutor. Dentro dele é um potencial constante. Motivo: se eu tivesse diferença de potencial, pontos com potenciais diferentes aqui dentro,
eu acabaria criando uma corrente elétrica dentro desse material. E criar corrente elétrica, eu acabaria criando energia do nada. Então, eu não tenho fisicamente a situação. Tá? Então, do ponto de vista de potencial eletrostático, isso seria a representação do potencial eletrostático do meu corpo. Tá? Antes, propriamente, de começar a indução. Quando eu aproximo o indutor da esfera, começa a acontecer isso. Ó. Então, meu indutor carregado está aqui. Esse é o potencial dele. Quando eu aproximo uma esfera aqui dele, eu tenho essa separação de cargas, negativo e positivo. Aqui está ao contrário, tá? Eu não consegui achar uma figura semelhante. Disfarça. Então, os elétrons vão sendo atraídos para cá e a carga positiva fica nessa outra região oposta. Repara aquela informação que eu dei anteriormente. Dentro de materiais, materiais condutores, o potencial é constante. Ou seja, esse potencial, essa nova curva de potencial elétrico, é resultado da soma do potencial de QA com QB. Ou seja, ela sofre um decaimento, uma diminuição, e aqui ela começa a apresentar um novo patamar. Porque esse patamar faz referência ao potencial eletrostático dentro dessa esfera que está sendo induzida. Ok? E esse rebaixamento, essa alteração da curva, então, ela vai acontecer até que esse patamar, que essa linha reta, seja atingida, informando para nós que o potencial nesse ponto é exatamente igual ao valor do potencial nesse ponto aqui. Beleza? E por fim, se eu aterrar, a curva de potencial elétrico ela vem para zero, porque eu começo a ter uma fuga, aqui não, né? Não seria uma fuga, mas eu começo a ter elétrons saindo da Terra e migrando para dentro dessa esfera. E esse processo de migração vai ocorrer até que o potencial eletrostático nessa posição x seja igual ao potencial eletrostático nessa posição y. Tá? Por isso, novamente, esse patamar. Aqui os elétrons eles migram da Terra para o condutor B. Isso acontece até que seja atingido novamente o equilíbrio eletrostático, ou seja, potencial elétrico em B se iguale ao potencial da Terra. E aí ele vai embora ficando negativo. Tá? Aqui essa informação mais adicional, o ideal, o fundamental é você entender e pegar aquela descrição de como funciona a parte da indução eletrostática. Essa questão do potencial em si não é tão relevante, não é tão observado em vestibulares. Tá? Realmente é um tópico à parte que eu achei interessante estar comentando rapidamente com vocês. Aqueles lá eram os 3 processos de eletrização. Há ainda um quarto tipo, não seria bem de eletrização, mas que promove também uma diferenciação de cargas no material. A polarização, ela funciona como se fosse a indução. Esse processo de polarização, ela é associada a corpos isolantes. Então, a indução, ela funciona de maneira excelente para materiais condutores. Quando eu saio de materiais condutores e vou trabalhar com isolantes, aí então a minha indução é chamada de polarização com aspas, porque tem uma coisinha, já vou falar, um detalhezinho que não ocorre. Então, polarização é uma indução, vamos dizer assim, abre aspas, meia boca. Vamos pensar que eu tenho um material isolante qualquer. Qual que é a diferença entre isolante e condutor? A principal diferença, o condutor ele tem os chamados elétrons livres. Então, são elétrons
que tem mais mobilidade para se mover através da minha estrutura, através do meu material, tá? Os elétrons livres. Com materiais isolantes, não. Os elétrons estão mais fixos no átomo. Eles sentem mais resistência a estar se movendo em qualquer orientação, até mesmo estar se deslocando, estar saindo do átomo. Então, geralmente é representado dessa forma aqui, ó. Essas elipses aqui, com azul e vermelho, representam justamente isso. Uma região mais positiva e uma mais negativa, tá? Em corpos isolantes, a força de interação entre os elétrons e prótons do indutor não é suficiente para separar as cargas. Ou seja, eu tenho esse meu material agora em zoom, aqui. Azul é mais positivo, amarelo é a região mais negativa da molécula que forma esse isolante. Se eu aproximo um material indutor aqui, dessa figurinha, esse material indutor vai gerar um campo eletrostático, vai gerar um campo elétrico. E se eu tenho campo elétrico, eu tenho força elétrica também. Consequentemente, repara, aqui está tudo bagunçado. Aqui eu começo a ver um alinhamento, começo a ver uma orientação dos lados positivos para a direção da direita e os lados negativos na direção da esquerda. Isso é devido à presença do campo elétrico, representado por essas linhas horizontais aqui, tá? Isso é o processo de polarização. Eu estou mexendo com a orientação das cargas das moléculas que constituem isolante. Eu não estou apenas deslocando elétrons. Eu estou mexendo não com carga, mas em nível molecular, tá? Então, nesse caso, há um alinhamento das moléculas na orientação do campo elétrico E, do indutor. De forma que, se eu tenho um indutor positivo, eu alinho as minhas moléculas de maneira que o lado negativo da molécula fique mais próximo do indutor e o lado positivo da molécula fique o mais afastado possível. Esse rearranjo molecular ganha o nome de dipolo elétrico, tá? Aqui nesse caso a gente não faz o aterramento, porque colocar um aterramento aqui não vai fazer diferença nenhuma. O aterramento só serve para estar escoando ou retirando cargas da Terra. Aqui nesse caso não tem como eu transferir carga, elétrons para a Terra, porque os elétrons estão presos na molécula ainda. E muito menos transferir molécula. Se eu ligasse, fizesse o aterramento aqui, eu não vou ver meu material se decompondo indo através do fio, que é isso que aconteceria, né? Se eu retirar as moléculas, eu vou ver ele se desfazendo. Não, isso não acontece. Então, aqui a polarização seria uma semi-indução. Você até pode entender como sendo isso. Eu tenho uma separação de cargas, mas a nível molecular, apenas modificando a orientação das moléculas. Se eu tiro esse indutor, com o tempo, às vezes mais rápido, às vezes mais lentamente, mas se eu retiro esse indutor, eu vou tendo uma mudança nesse alinhamento até que ele retorne para o formato inicial, ok? Bom, esse era o tópico então sobre o processo de eletrização, bem conceitual como eu falei, tirando aquela parte de contato, né? E agora exercício de aplicação, belezinha? Até a próxima, gente!